Saudações a todos. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Essa frase foi escrita por Pedro, está na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 5. E o nosso tema hoje é humildade. A humildade, ela obedece a uma matemática diferente. Essa matemática na qual diminuir-se é uma grande soma à luz divina. Diminuir-se para que cresça o Cristo, para que se realize as vontades superiores, para que se manifeste a luz divina, numa situação, num ambiente, num contexto. Matemática essa também na qual dividir bênçãos com nossos irmãos, com o nosso próximo, não faz com que o nosso montante diminua. Pelo contrário, faz com que ele cresça, se multiplique. Montante esse que são os tesouros verdadeiros, os tesouros celestes que levamos espiritualmente. Se multiplique em luz, em virtude, em amor, em grandeza espiritual. Matemática na qual acumular bens e somar para si próprio, aqui na matéria, é na verdade perder, subtrair. Subtrair oportunidades valiosas, tesouros verdadeiros, tesouros estes que o Cristo nos disse, aquele que ladrão nenhum pode roubar, que a traça não corrói, tesouros eternos, que só são adquiridos e somados quanto mais damos do que temos de nós. Grande de verdade é todo aquele que sabe se diminuir, para que o Cristo cresça, para que a vontade divina cresça, para que o bem comum, o progresso geral cresça e se manifeste. Grande de verdade é também quem já consegue reconhecer sua pequeneza. E o Cristo declarou certa vez, isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 43, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha só, né, gente? Jesus, o ser mais evoluído que a gente conhece, nosso modelo de conduta, nosso mestre, governador planetário, diz que ele não veio para ser servido, mas para servir. Isso já nos deixa claro o caminho para todo aquele que quiser seguir o exemplo do Cristo e chegar um dia a resplandecer com a mesma intensidade essa luz, esse amor. Devemos nos colocar a servir, sempre buscando servir mais do que ser servido, amar mais do que ser amado, buscando mais compreender do que ser compreendido, perdoar do que ser perdoado, como nos diria Francisco de Assis. É preciso que nós rompamos o véu ilusório da perfeição também. Isso é um ato de humildade. Não focar a nossa existência em ser perfeito, porque não conseguiremos isso, nem nessa existência e talvez nem numa próxima. Isso é um objetivo fim, um objetivo, final, nosso ponto de chegada. Essa perfeição é o ponto de chegada, mas nós ainda temos um caminho até lá. Então podemos escolher focar, ao invés de ser perfeito, em ser íntegro, em ser inteiro, em não nos deixar fragmentar, em não nos deixar levar pelas máscaras que o ego muitas vezes se serve para ser agradável, para se adaptar, para ser aceito. No atual estágio que nós estamos, ainda que em níveis e gradações diferentes, todos nós ainda nos encontramos distantes da comunhão plena com Deus, essa tal perfeição.
Então, e até porque nós nem alcançamos a compreensão total do que é Deus, não é verdade? É como se o divino, poderíamos usar essa metáfora, fosse o oceano e nós somos apenas uma gotinha desse oceano. Nós até sentimos e podemos adivinhar algumas qualidades e características do divino por termos em nós, já que somos gota. Mas Deus ainda permanece para nós insondável, né? Nós não conseguimos contornar e ter a totalidade da compreensão do que é Deus. Seria injusto, portanto, conosco mesmo a gente se cobrar algo que ainda não temos a possibilidade de realizar, né? Assim como, fazendo uma outra comparação, é assim como um pequeno peixinho nesse grande mar que tentasse se comparar e se cobrar a desenvoltura e a velocidade de um peixe-espada, por exemplo, né? Por um dia ter visto esse peixe passar, né? Um exemplinho simples, mas que nos traz mais clareza. Ter referência é diferente de realidade, né? Nós, por exemplo, temos o Cristo como referência, mas o Cristo e tudo que o Cristo vivenciou ainda não é para nós a nossa realidade. E tudo bem, precisamos aceitar, compreender isso, né? Buscar essa referência que está para nós no futuro. E a realidade é o presente, é o que somos, né, gente? E aceitar o que somos, aceitar as coisas tais quais são, as pessoas tais quais são, né? Nós tal qual somos, isso também é humildade. Independente se nos agrada ou não, né? Se isso é o que gostaríamos ou não, aceitar, ter clareza e no espelho da nossa consciência admitir para nós mesmos, nós como somos hoje, as pessoas como são, a realidade como ela é, né? Então, é saber fazer o ser, o eu maior, né, vencer o ego, rompendo assim os véus também da expectativa e do controle que muitas vezes nos tiram da nossa essência, né, nos distanciam de nós mesmos, do nosso ser interior, do nosso ser superior. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nas instruções dos Espíritos nós encontramos algumas mensagens bastante valiosas para esse tema. O orgulho e a humildade é o título. Item 11, Lacordaire, esse espírito maravilhoso, vai nos dizer: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Isso é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Engraçado, né? Muitas vezes é difícil para nós admitirmos isso, mas se não nos vigiamos, quantas vezes não nos pegamos servindo, né, a esses altares que erguemos ao orgulho. E no item seguinte, o espírito Adolfo nos pergunta, como uma provocação positiva: por que a vez de terem maior estima o que brilha e encanta aos olhos do que ao que toca o coração? Abra os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que, lá, o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos desse mundo. Que aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. E que, finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Que
Que assim seja, graças a Deus.